Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Kelly Inês Gomes e eu ensino assistentes sociais a se diferenciarem na intervenção com famílias. No vídeo de hoje, nós vamos ver o planejamento. Mas, se você ainda não é inscrito nesse canal, para tudo, se inscreva, traga seu bloco de anotações e sua caneta e vamos lá, que hoje tem conteúdo maravilhoso para a gente colocar em prática. Hoje, então, nós vamos falar sobre o planejamento, planejando a intervenção familiar. Todo o foco do conteúdo vai estar direcionando para que você possa fazer uma boa intervenção, uma intervenção familiar diferenciada. No vídeo de hoje, então, você vai ver como fazer ou como usar o planejamento para se diferenciar na intervenção com famílias. Como fazer um planejamento evitando erros comuns que podem atrapalhar a sua intervenção. E por que você tem que ficar até o final desse vídeo? Porque ao final do vídeo você vai ter identificado erros comuns que pode estar cometendo no seu dia a dia. Além disso, você vai ter um conhecimento sistematizado que eu organizei de uma forma que você nunca viu. E também vai entender o que está prejudicando você se diferenciar nos atendimentos com família. Não esqueça, se ainda não é inscrito no canal, pare tudo, se inscreva e venha comigo. Assim a gente pode levar esse conhecimento para maior número de profissionais. Antes de começar o conteúdo, eu quero mostrar para vocês da onde que eu parti para fazer toda essa base teórica. Assim como você, eu saí da universidade, saí da faculdade com muita vontade de praticar, só que eu tinha pouco conhecimento. E numa determinada entrevista, uma semana e meia depois que eu já tinha começado o meu primeiro emprego, eu comecei a atender. Mas eu comecei a atender e eu comecei a ficar incomodada, porque eu estava muito nervosa e eu estava mais atenta em dar respostas do que ouvir a situação que a família estava me trazendo. Então, essa relação de querer dar respostas ficou muito incongruente, porque como é que eu vou dar resposta de algo que eu não sei? Aí já começou o meu primeiro erro. Né? Como é que eu vou responder algo que eu ainda nem sei o que é? E aí foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava fazer algumas mudanças, né? Porque o meu nível de conhecimento, ele estava muito aquém daquilo que eu gostaria. E eu comecei a entender naquele momento que eu precisava, então, parar tudo e começar a compreender aquela história, a compreender de fato o que aquela família estava trazendo, porque eu não tinha previamente visto se era uma família atendida, se aquela família já tinha uma história com a instituição, se ela já vinha de outros programas e projetos sociais. Eu não sabia nada disso. Eu simplesmente entrei cruamente para a entrevista. Então, eu era um papel em branco. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu escutava, melhor eu conseguia intervir. Só que eu identifiquei que me faltavam alguns elementos básicos para eu compreender a dinâmica familiar de uma forma muito mais profunda. Eu estava vendo e estava entendendo o contexto, eu conseguia compreender e fazer uma boa análise daquela realidade,
mas estavam me faltando elementos para eu conseguir compor a minha prática. E foi aí que eu saí da entrevista, depois me despedi da família, eu saí da entrevista e eu saí pelos corredores da instituição pensando, né, de que forma que eu poderia trazer mais elementos, de que forma que eu poderia melhorar a minha prática, de que forma que eu poderia compreender melhor aqueles processos sociais que eles estavam ali, né, relatando. E nisso saiu uma colega com muito mais experiências do que eu e perguntou o que está acontecendo, que eu estava falando sozinha. E eu respondi que eu tinha saído da entrevista desgostosa com a minha prática, porque estavam me faltando elementos para que eu pudesse, de fato, entender aquela família na sua totalidade. E ela me falou que, na verdade, eu estava precisando era entender os processos que compunham a intervenção. E eu achei aquilo, né, formidável, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender sempre e tudo que me trazem de conhecimento eu vou, absorvo, vou atrás, busco. Né? Então, naquele momento, era alguém que sabia mais do que eu me trazendo elementos que eu precisava. Só que eu perguntei para ela, tá, mas aonde eu procuro isso? Porque eu fiz toda a minha graduação, fiz uma boa graduação, fiz todos os meus estágios e não tenho sistematizado esse conhecimento. Ela disse, não, é que esse conhecimento ele vem dado transversalmente durante a faculdade, então tu não vai ter esse conhecimento assim. Esse conhecimento eu elaborei depois que eu saí da faculdade com outras, agregando outros conhecimentos. Né? Eu disse, então tá, então eu vou em busca. E tu sabe por onde eu posso buscar? Tem um livro, alguma coisa? E ela disse, aí tu vai ter que ver o que está te faltando, né? Vai ter que fazer uma análise do que tu precisa para buscar. Pois bem, eu comecei primeiro com o livro, né, trazendo um livro que me desse mais aporte sobre entrevista, depois eu fui buscando, bom, entrevista, eu sei conduzir uma entrevista, então não era aquilo ali, né, eram outros elementos que estavam faltando. E aí eu achei, né, nas minhas buscas, eu achei um livro de planejamento social da Miriam Vera Batista. E naquele livro me deu um estalo do que eu estava precisando. O que compunha a intervenção eram elementos né? O que eu tinha que fazer pré-atendimento, durante o atendimento e pós-atendimento. Então, eu já compreendi que eram 3 etapas que estavam ali me faltando. Era entender o que eu precisava para antes de atender. E isso se chama planejamento. E foi aí, então, que eu entendi a importância do planejamento em toda a intervenção. Muitas vezes a gente fica preocupada que o planejamento ele vai nos engessar, que o planejamento vai nos deixar ali com mais atividades para fazer. Mas, no entanto, esse planejamento vai nos dar base para uma intervenção muito mais assertiva. E aí, eu comecei a entender que saber realizar um bom planejamento vai me dar ações diferenciadas, vai me dar conhecimentos diferenciados e uma resolução diferenciada. Porque sem o planejamento, me falta o preparo para a entrevista, falta a compreensão do que é necessário, né? Daquela situação apresentada. Me falta a compreensão de entender quais são as dificuldades que aquela família está passando e como é que eu vou poder propor novas formas de ações. Vou ter dificuldade de entender, então, esse contexto todo da situação. E aí eu vou ter que buscar
de uma forma muito mais intensa elementos que possam me dar essa base. Sem a consciência do planejamento, eu vou atender para dar conta do trabalho. Então, eu não vou ter já de antemão os objetivos, eu não vou me dedicar para realmente entender aquela situação e levar uma resolução mais assertiva dessa situação. Eu vou estar entrando nesse atendimento praticamente sem conhecer, praticamente como eu entrei naquele meu primeiro atendimento, como uma folha de papel em branco, né? E aí eu vou entender que vai me faltar alguma coisa. Por quê? Porque o planejamento, ele faz com que a gente tenha, né, conhecimentos básicos para a intervenção. As respostas que a gente vai ter vão ser muito mais assertivas, vão estar muito mais de acordo com as necessidades daquela família. Eu vou identificar as potencialidades e os limites da família, porque eu vou conhecer a família na sua totalidade. O planejamento ele é importante porque ele vai me organizar esse atendimento, ele vai organizar as minhas ideias, ele vai me dar um direcionamento da ação, ele vai fazer com que eu já chegue na entrevista com mais conhecimento e assim eu vou ter mais credibilidade. A minha intervenção ela vai ser muito mais segura. Eu vou entender na prática os limites e as potencialidades, que muitas vezes a gente sabe limites e potencialidades, mas quando chega na frente de uma família, tem muitos profissionais que têm dificuldade de entender isso. E eu vou, de antemão, já ter entendido essa dinâmica familiar e eu já vou ter entendido o que é preciso, então, compreender naquele momento quais são os pontos que estão me faltando para entender esta situação familiar, e aí sim, então, né, poder compreender essa família na sua totalidade. O que eu digo? A totalidade é porque as situações são complexas e eu preciso, então, ver quais são os outros aspectos dessa situação que estão compondo essa realidade. Uma situação, ela não é só econômica, nem social, ela é cultural, ela pode ser relacional. Então, existem diversos aspectos que compõem essa situação. E é importante que eu tenha esse entendimento. Assim como é importante eu entender que um planejamento, né, ele vai me dar uma boa intervenção. Então, saber fazer um bom planejamento vai me dar uma boa intervenção, vai me dar um bons subsídios para que eu tenha mais assertividade, para que eu faça, né, a minha intervenção com muito mais elementos que vão contribuir para que aquela família também se entenda nesse contexto. E eu também vou entender que eu tendo esses elementos organizados, sistematizados, eu vou ver a transformação na vida daquelas famílias. Porque uma transformação, gente, ela não vem de aspectos mirabolantes, grandiosos. Transformação, ela vem de transformar as ações. As mínimas ações que sejam transformadas no contexto familiar, ela já dá uma transformação na família. Por quê? Porque mudando as ações. Então, se eu trago elementos muito mais assertivos para que essa família compreenda esse processo, muitas vezes essa família, ela está vivendo situações geracionais, a família da família passou, né? Então, os avós passaram para os pais passaram para a nova família. E elas muitas vezes não questionam, elas vivenciam esse processo. E no momento que eu entendo
toda essa dinâmica familiar e todos esses aspectos que compreendem tão bem as situações geracionais que elas estão vivendo, eu tenho mais possibilidade para que faça, né, encaminhamentos mais assertivos. Esses encaminhamentos, eles não são de encaminhar para A, B ou C, são de encaminhar a minha ação, são de ações, de processos que eu vou fazer para dar conta dessa realidade. E se for o caso de encaminhar para outra instituição, para outro serviço, para outro profissional, vai compor o meu atendimento, sim. Com toda, então, essa dinâmica, eu vou ver possibilidades de que essa família, transformando a forma de que elas estão vivendo, transformação na vida dessas famílias, eu vou ver que essa família poderá ter mais qualidade de vida. Ela vai ter elementos suficientes para conseguir compreender a sua trajetória e compreender também o que elas precisam fazer para, né, reorganizar esse projeto de vida delas, né, que às vezes os projetos de vida eles não são tão intencionais. E no decorrer em que a gente vai trabalhar com essas famílias, eles acabam vindo à tona e a gente tem essa possibilidade de trabalhar com que elas reorganizem seus projetos de vida. Quando eu me deparo ou eu paro e não faço o meu planejamento, o não uso do planejamento, ele vai me trazer intervenções mais superficiais, sem intencionalidade, com realidade mais estática, porque eu estou vendo e mirando naquilo, né, no aqui e no agora. E com isso tudo traz pouca resolutividade para a vida das famílias. Mas se eu acho que não fazer um planejamento, né, ele é positivo, porque daí eu vou ficar fazendo da forma que eu sei, da forma que eu sempre fiz, as minhas respostas vão estar pautadas ali no imediatismo, eu vou ter pouco impacto na vida daquela família e está tudo bem para mim, aí é uma opção profissional. Mas, né, se eu acho que tem aspectos negativos que atrapalham mais do que os positivos, eu vou ver que não planejar, ele não vai atender, eu não vou atender às reais dificuldades da família, os meus atendimentos eles vão ser fragmentados, eu não vou articular uma rede de apoio, porque eu não vou ter nem ideia de qual é a rede de apoio efetiva que eu tenho que estar articulando, e eu vou trazer soluções muito mais pontuais, né? Então, um planejamento, ele é feito de aspectos positivos e negativos, depende do olhar que você está encarando. Muitas vezes eu posso achar que um planejamento ele tem um aspecto negativo, por quê? Porque eu estou focando no trabalho que ele vai me dar. Mas eu também posso focar nos aspectos positivos desse planejamento. E eu vou ver que a resposta que ele vai me dar é muito maior do que aquilo que eu acho que é um trabalho que eu vou ter a mais. Então, a minha satisfação profissional, ela também pode estar muito presente nessa escolha. O que eu quero enquanto profissional? Eu quero, de fato, né, resolver alguns aspectos e trazer elementos que as famílias possam ser protagonistas das suas histórias e que tenham melhor qualidade de vida, novos projetos com muito mais efetividade, relações sociais muito mais harmoniosas, né, os vínculos muito mais fortalecidos, ou eu vou estar preocupada em, né, ter mais um trabalho. Então, neste momento, a opção é minha, o fazer profissional é meu, então tem que estar muito ao encontro daquilo que eu quero. Eu, por exemplo, sempre quis contribuir com a família,
para que ela consiga ter um novo olhar, novas possibilidades, novas formas de relacionamento, se aqueles que eles estão vivenciando não estavam bons. Então, se eu tenho o meu foco nos positivos, eu vou conseguir fazer uma boa leitura da realidade, porque eu vou ter elementos muito mais amplos que possam me trazer, então, a complexidade dessa situação, e eu posso, já de antemão, ver quais são os aspectos para essa intervenção, o que é preciso priorizar. Muitas vezes também a gente se pega fazendo, né, ou atendendo às demandas profissionais sem ter esse entendimento de que prioridades precisam ser vistas no nosso atendimento. A gente não pode dar conta de uma situação complexa que envolve diversos aspectos, tudo de uma vez só. Nós precisamos eleger quais são aqueles aspectos muito mais prioritários, né, importantíssimos para a vida daquela família. Então, a prioridade vem antes. E essa prioridade a gente pode, de antemão, já fazer eleições do que é prioritário, do que é emergente, do que é urgente, né? O que é aquilo que vai, de fato, naquele momento, se eu fizer, já vai trazer uma mudança na vida da família. Então, isto vai me servir de base para eu eleger o que tem que vir primeiro, né? Quais são as minhas ações imediatas, já de antemão, já tem que ficar elencadas. Eu vou, então, levar em conta, como eu já sei esse contexto, eu já vi a família na sua totalidade, eu vou levar em conta as possibilidades e os limites dessas famílias. Eu já vou ter visto o que já foi feito, quais foram os atendimentos que essa família já fez, quais foram os profissionais que passaram por ela, quais foram os tipos de profissões que interviram com essa família, quais foram as respostas que essas famílias vieram, né, ou deram nessa situação. E aí eu vou ter muito mais elementos para estar criando estratégias, para estar criando, né, projetos, planos de acompanhamento muito mais efetivos. Eu vou identificar dentro daquele contexto aquilo que eu já trouxe, né? Elementos essenciais para serem trabalhados. Com isso tudo, eu vou possibilitar nessa intervenção as transformações nas relações familiares. De que forma que essa família vai poder absorver de outra forma aquelas situações que estão sendo vividas. Muitas vezes é um impacto grave das expressões da questão social que estão desorganizando toda a família, que estão fazendo com que as famílias fiquem fragilizadas. Então, eu vou ter que buscar, nesse contexto, outros atores que possam dar suporte para essa família. Então, nessa análise é importante porque eu vou entender e vou atender às reais necessidades daquela família. No entanto, se eu me focar nos pontos negativos, eu vou ver que o ponto negativo desse planejamento eu vou precisar disponibilizar de tempo para ter esse processo de conhecimento organizado. Eu vou precisar de leitura de relatório, de prontuário, de caminhamento, de conversar com outros serviços, de conversar com outros profissionais. Isso tudo leva tempo e demanda, né, do nosso trabalho. Compreender que há necessidade de uma sistematização na minha prática, na minha ação. Eu preciso, então, entender que toda ação sistematizada, ela vai ter um resultado muito mais efetivo. Por quê? Porque eu já vou partir do objetivo que eu quero e já vou saber como eu vou trilhar para chegar a alcançar esse objetivo. Então, vocês viram que eu consegui sistematizar a minha ação, eu posso ter alguns trabalhos preliminares, mas vão me dar muito mais possibilidades, tanto na caminhada quanto no ponto onde eu quero chegar.
Eu vou ter que estar disposta a estudar, eu vou querer, de fato, ver mudanças nessa família. Claro que a família vai me dar as mudanças que são possíveis para elas, né? Uma coisa é a gente entender que a família precisa mudar. Outra coisa é a família trazer as mudanças a partir das suas potencialidades. Por isso, é importante que a gente foque e veja quais são os limites e as potencialidades dessa família. Assim, essa família, ela vai conseguir se enxergar nesse processo, ela vai conseguir compreender qual é o papel dela nesse atendimento, nessa intervenção, e também o que ela precisa fazer para que ela consiga mudar a sua própria vida. Onde que as pessoas erram ao planejar? As pessoas erram ao planejar não tendo tempo para o planejamento. Então, a falta de tempo é um erro gravíssimo para o planejamento. Por quê? Como é que eu vou planejar uma ação a poucos minutos de uma intervenção? Eu não tenho como. E ainda se ficou de anteriormente algumas tarefas que eu tinha que fazer, algumas atividades, alguns contatos que eu tinha que fazer e não fiz, então fica pior ainda. Se eu não planejo, essa minha falta de tempo de planejar, ela vai me dar uma insegurança nas estratégias de ações. Por quê? Porque eu não vou ter compreendido realmente o que é necessário, quais são as ações que vão, de fato, fazer a diferença nesse atendimento, nessa família, nessa intervenção. E eu vou achar que mais demanda vai prejudicar o meu dia a dia. Então, eu erro em não planejar, eu erro em achar que a sistematização do meu trabalho vai me dar mais trabalho, ao invés de me aliviar e trazer mais resolutividade. E eu não vou entender a necessidade do planejamento, porque eu vou estar sempre em ação e reação. O que é ação e reação? O atendimento vem e eu dou conta dele ali naquela hora. E aí vem outro atendimento, eu faço a mesma coisa. Eu não vou ter um trabalho que realmente faça a diferença na vida das famílias. Eu vou estar tendo, muitas vezes, respostas pontuais, fragmentadas para aquilo naquele momento. Quando que é melhor planejar? Quando eu sinto que a intervenção ela não está me satisfazendo. Lá no início, quando eu contei para vocês a minha história, né, não estava bom para mim. Eu queria mais, eu não queria ser aquela profissional que só tivesse ali pronta naquele momento. Eu queria ser uma profissional mais inteira, com muito mais conhecimento, em que eu pudesse agregar na equipe, que eu pudesse agregar na família, que eu pudesse trazer novas possibilidades, que a minha criatividade pudesse vir à tona. E se a gente se agarra a ficar presa na não intervenção, eu vou ver que muitas vezes eu estou cansada e não saio do mesmo lugar. Eu sou tragada pelas demandas da instituição e não sei como organizar as prioridades que vão aparecendo, porque parece que tudo tem que ser feito na mesma hora, e a gente sabe que não é assim. Eu não vou ser valorizada para a equipe, porque eu não estou trazendo contribuição efetiva para essa equipe, eu não estou trazendo algo diferente, possibilidades novas, em que tanto a equipe possa compreender o contexto de uma forma muito mais ampliada, assim como a família também possa se sentir sujeito nessa ação. E eu não vou estar contente com a minha ação, porque todos nós, a gente sabe quando a gente está fazendo algo bom e quando a gente não está fazendo algo bom.
né? A gente vem desenvolvendo algo que está deixando a desejar, tanto para nós quanto para as famílias que a gente está atendendo. E aí, muitas vezes, a gente tem até a ideia de que nós precisamos mudar, mas a gente, né, não sabe por onde começar. A gente quer mudar, mas muitas vezes está tão atrelada àquele dia a dia caótico que a gente acaba não sabendo por onde começar, porque parece tudo nebuloso. Então, é nesse aspecto que a gente vê que nós precisamos trazer o planejamento como algo que vai agregar a nossa prática, que vai mudar ali a forma que nós estamos conduzindo a nossa ação e a nossa intervenção. Num primeiro momento, a gente pode até se sentir um pouco mais sobrecarregada, porque a gente está instituindo uma nova forma de agir. Mas a gente vai ver a diferença que isso faz no decorrer das nossas ações. Nós vamos nos sentir muito mais produtivo, muito mais assertivo, com uma segurança muito maior e com uma vontade de cada vez acertar mais. Por onde que a gente pode começar? Primeira questão, conhecendo os passos para realizar uma boa intervenção, que é aquilo que eu disse para vocês, que foi o que faltou lá nos meus primeiros atendimentos. Então, se de antemão eu já sei que o planejamento é uma forma de organizar as minhas ações, o primeiro passo é o planejamento. Né? O segundo passo, estudar esse planejamento. Estudar o planejamento e estudar também a família. Estudar o contexto familiar, estudar, ter conteúdos que possam me dar base para compreender o que está acontecendo ali na minha frente, quando a família muitas vezes entra em conflito, as relações estão mais fragilizadas. O que eu posso fazer? De que forma que eu posso atender essa família? Eu vou instituir um trabalho mais organizado, e isso vai me dar, então, o quê? Uma possibilidade de sistematizar muito melhor as ferramentas, as técnicas para que eu realize uma boa intervenção, para que eu realize uma intervenção que faça sentido tanto no meu desenvolvimento profissional, quanto na vida daquelas famílias. As consequências diretas de planejar é que depois que eu instituir essa prática no meu dia a dia, eu não vou querer mais trabalhar sem planejamento, porque para mim não vai ter sentido. Para mim, trabalhar sem planejamento, sem uma direção, sem saber qual é o caminho que eu vou estar trilhando, é ficar no ar. Então, eu não quero isso para mim. Por quê? Porque eu quero ações muito mais assertivas, eu quero ter resolutividade na vida daquelas famílias, eu quero contribuir para que realmente elas possam acessar seus direitos, elas possam ter os vínculos muito mais fortalecidos, mas para isso eu preciso ter um processo integral de conhecimento. Eu preciso entender esses passos e eu preciso compreender isso dentro da minha dinâmica de trabalho. Eu preciso entender que cada atendimento ele é único. Eu preciso fazer uma análise única. Apesar das famílias estarem ali no território e aquele território ele ser espaço de atuações muito similares, muito parecidas, cada família vivencia de uma forma. Cada família precisa de um plano de acompanhamento. E um plano de acompanhamento sistematizado, que saia aqui do meu plano das ideias, ele possa ser materializado ali, escrito, que fique como um componente que também possa ser material de consulta para outros profissionais que venham depois de nós.
eu preciso dedicar tempo para leitura, né, mais especializada. Por quê? Porque cada família ela traz um contexto e ela pode estar apresentando muitas vezes elementos que eu ainda não tenho conhecimento. A gente não precisa ter conhecimento de tudo, né? A gente vai sim buscar conhecimentos e a nossa prática ela vem se fortalecendo na busca desse conhecimento. E a gente pode fazer isso gradativamente, né? Porque muitas vezes a gente não sabe de antemão o que as famílias estão passando. Pode ser que sejam situações novas, inusitadas, adversas naquele momento. Até pouco tempo atrás, a gente não saberia nem falar a respeito de uma pandemia. Hoje, nós já temos isso no nosso dia a dia e a gente cada vez mais está se especializando para entender esse contexto. Então, a gente precisa, muitas vezes, traçar os objetivos de leituras, de compreensão de realidade, de estruturação de intervenção, de acordo com aquilo que a gente vem vivenciando. Os estudos dessa situação, a compreensão desse contexto todo, vai nos levar a propor estratégias muito mais assertivas. A nossa tomada de decisão ela vai ser muito mais direta, ela vai ter muito mais confiabilidade, porque a gente vai, de antemão, saber o que a gente está querendo, da onde a gente está partindo e para onde a gente vai chegar. E a gente vai entender cada passo dessa linha do tempo que vai ser preciso para fazer. Vejam que o planejamento nos dá muito mais consistência de fazer o profissional. E com tudo isso, a gente vai se diferenciar na nossa ação profissional, na nossa intervenção, né? Uma intervenção com muito mais eficácia, com muito mais eficiência. Então, ele é um ato político. Por que um ato político? Porque ele vem a partir de tomada de decisões e de ações pré-estabelecidas, que envolve relações de poder. Então, o planejamento, como um ato político, ele tem essas duas nuances, que são as relações de poder e as tomadas de decisões. Muitas vezes, as tomadas de decisões, elas estão aliadas às relações de poder. Por isso é importante a gente perceber o nosso papel diante as famílias que nós estamos atendendo. Muitas vezes as famílias elas vêm dar respostas às nossas solicitações em função do papel que nós estamos ocupando naquele projeto social, naquele programa, naquela instituição. Então, tem que ter isso muito claro para que elas não se sintam ameaçadas de não serem atendidas nas suas necessidades, porque não estão respondendo de acordo com aquilo que elas acham que gostariam que a gente estivesse ouvindo. Então, isso é algo que precisa ficar muito claro na nossa ação. Para realizar a realização de um planejamento, ela vem precedidas de tomada de decisões, por quê? Porque eu vou decidir o caminho que nós vamos seguir para esse acompanhamento. Nós vamos decidir as ações, nós vamos analisar situações. Para quê? Para que essa tomada de decisões sejam cada vez mais assertivas, para que a gente possa impactar positivamente na vida dessas famílias e não negativamente, porque existem muitas situações que têm profissionais que impactam negativamente na vida dessas famílias quando utilizam do espaço que eles estão
como um espaço de poder. E aí eles acabam, a partir de juízo de valores, determinando coisas e ações que as famílias têm que fazer, sem ter toda essa análise de contexto e sem levar em conta que nós estamos aqui, né, para poder possibilitar novas ações para essa família, para que a gente possa mediar situações em que essas famílias compreendam o seu processo, sua trajetória de vida e possam fazer cada vez mais, né, ações que venham trazer mais qualidade de vida para elas. Então, a ação de planejar, ela vem acompanhada de etapas. Etapas que eu já disse anteriormente, mas eu vou repetir aqui sistematicamente para que vocês, então, entendam o passo a passo. Primeiro é a reconstituição da situação. Eu preciso ter entendido o que é necessário, que situação é essa, quais são os elementos, a história, né? O que envolve essa história, o que envolve esses processos sociais, de que forma que essa família está vivenciando tudo isso. Para depois eu fazer um diagnóstico de tudo isso, uma análise bem importante, e a partir dessa análise eu vou fazer um diagnóstico. Com esse diagnóstico, eu vou trazer, então, elementos importantes, né? Já vou destacar o que precisa ser feito, o que precisa de uma intervenção mais imediata, o que precisa ver. Eu vou buscar as alternativas de ações, como é que a gente pode dar encaminhamento a essa situação, né? E aqui eu trago mais um ponto, que esse encaminhamento é elaborar as estratégias para a gente dar conta dessa situação. Tendo, então, essa análise, né, total, dessa análise mais completa, mais minuciosa, uma análise com muito mais intensidade, eu vou elaborar um plano descrito, que é para eu depois dar bases para os meus colegas que se vierem trabalhar com essa família, assim como eu precisei buscar conhecimento para munir o meu olhar e fazer uma intervenção muito mais assertiva, muito mais diferenciada para essa família. E aí sim, depois de todas essas etapas, eu vou para a execução. A execução nada mais é do que a minha intervenção. Lembre-se que planejamento, ele faz parte do antes da minha intervenção. Então, foi a preparação para eu poder intervir da melhor forma possível, para eu poder contribuir com ações efetivas que venham fazer a diferença na vida dessas famílias. Quanto mais eu tenho isso sistematizado, quanto mais eu tenho organizado, mais a minha ação vai ser resolutiva, e também eu vou deixar muito mais bases para o meu colega que poderá vir depois de mim para trabalhar com essa família. Recapitulando aqui, né, fazendo uma finalização, o planejamento, então, ele é um processo permanente de seleção de atividades. Eu já, de antemão, já tenho que fazer escolhas, por isso que ele tem a tomada de decisão e a correlação de forças como elementos constitutivos dele, né, como um processo político. Tá? Então, essa tomada de decisão, ela vai ser importante para ver quais são os caminhos que eu vou percorrer, o que eu preciso para que a ação seja, de fato, realizada com mais efetividade, com mais eficácia. E, para isso, então,
a gente precisa entender que não temos que pular ações, a gente tem que fazer o passo a passo. Fazendo o passo a passo vai me garantir que eu consiga realmente levar ideias, levar potencialidades, possibilidades para que a família, de fato, né, realize e tenha mudanças no seu contexto familiar. Se eu não faço isso, se eu não, eu começo a fazer, né, uma ação já errada. Eu começo a trazer os erros comuns que vão estar ali impactando o meu agir profissional, vão estar impedindo que eu me diferencie e que a família consiga realmente se sentir participante desse processo. Então, ser tragada pelas demandas institucionais vai me deixar como se fosse um profissional à deriva, um profissional que não trabalha a partir de elementos de intencionalidade, não tem uma ação teleológica, é um profissional que vem dando conta ali das demandas do aqui e no agora. Então, não é um profissional que realmente tenha se capacitado a ponto de fazer diferença na vida dessas famílias, né? Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui, nesses aspectos do planejamento, eles vão potencializar não só a minha ação e não só para o meu ego para me diferenciar, mas eles vão potencializar uma ação que vai fazer a diferença lá na vida da família, sim. Vai fazer a diferença para que essa família compreenda o que ela está passando, entenda quais são os papéis que ela tem de desempenhar. E isso não é a partir de juízo de valores, são processos de conhecimento que vão me potencializar as ações muito mais definidas para que essas famílias elas consigam se ver e consigam mudar a história que elas estão contando. Muitas histórias ainda estão impactadas com histórias também de gerações para gerações, né? São histórias geracionais, intergeracionais, e que, se não são questionadas, não sabem o que estão fazendo naquele momento, naquela vida, elas precisam ser recontadas, reconstituídas. E se a gente tem esse olhar, se a gente tem essa intencionalidade, se a gente entende a correlação de poder que muitas vezes a própria instituição ela traz, nós vamos trazer novas possibilidades para essas famílias. E essas famílias, elas vão sim serem muito mais atendidas nas suas necessidades. Então, o que eu trouxe aqui hoje são elementos importantes de um fazer profissional diferenciado que vai fazer a diferença na vida dessas famílias. Essas famílias vão poder ter liberdade de escolha, autonomia e vão ter seus direitos assegurados, porque vão estar, né, dentro de um contexto com muito mais proteção. E não esqueça, se ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. É só se inscrever aqui. E até a próxima aula.